Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche a minha vida, Tu és bem-vindo em nosso meio, nós te adoramos, te bendizemos, vem Santo Espírito, vem neste lugar, e enche este lugar, vem neste lugar, e enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar, e enche este lugar, vem neste lugar, e enche a minha vida, Feche os olhos, abra o coração e tenha um tempo de oração na presença de Deus. Fale com o Senhor, coloque a sua vida, coloque a sua família, esse culto, apresente diante de Deus aquilo que está no seu coração nessa manhã, pedindo que o Senhor esteja nos conduzindo nesse tempo de adoração. Fale com o Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque este é o dia que o Senhor fez. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é digno dos nossos louvores, da nossa adoração, do elogio dos nossos lábios. Pai, e agora, quando nós nos reunimos como povo do Senhor para cultuar o Teu santo nome, para bendizer ao Senhor, eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito nos coloque no coração a inspiração necessária para buscarmos ao Senhor nesta manhã, enquanto se pode achar, porque o Senhor está perto, e porque o Senhor está perto, nós podemos, ó Deus, percebê-lo entre nós, podemos ser edificados e ministrados pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu poder. Colocamos, ó Deus, cada momento, cada ato deste culto de adoração nas Tuas santas mãos. Ó Deus, pedimos que em tudo o Teu nome seja honrado entre nós. Que não seja, ó Deus, um ato mecânico, automático, mas que aconteça, Deus, com sinceridade de coração, em espírito e em verdade. Deus, nós colocamos os cânticos de louvor nas Tuas santas mãos, que o Senhor os receba como aroma suave de cheiro agradável. Que, ó Deus, os nossos louvores subam até o trono da Tua graça, como expressão sincera de adoração. Que os nossos lábios
proclame aquilo que está no nosso coração, Senhor. Que não haja, ó Deus, lábios que falem de maneira falsa, mas lábios que proclamem sinceramente adoração e louvor ao teu santo nome. Colocamos a tua palavra que será pregada nesta manhã, Senhor. Pedimos que ela seja fonte de vida, fonte, ó Deus, de cura, de salvação, de transformação, de libertação para a nossa vida. Abençoe-nos todos. Senhor, dá-nos em nome de Jesus uma semana sob os teus cuidados, debaixo do teu zelo e graça, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos isto no nome de Jesus e para a glória desse nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos adorar ao Senhor com os nossos louvores. Que a nossa adoração suba até a presença do Pai. Que Ele receba o nosso louvor nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Nós estamos na casa do Senhor. Amém? E por isso nós podemos nos alegrar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Nós vamos declarar: eu nasci de novo. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. As nossas lutas não são mais nossas, mas são do Senhor. As nossas vitórias serão dadas através da força que vem do Senhor. Amém? Por isso se alegre no Senhor, porque hoje é domingo, o dia internacional de adorar ao Senhor, de vir à casa do Senhor, amém? Que todos os dias nós possamos adorar ao Senhor, mas que esse seja um dia especial, 100% do nosso coração esteja na presença do Senhor, amém? Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado
ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, pois viver assim como sou. Eu nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, pois viver assim como sou. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Pela graça de poder te servir, Senhor. Pela esperança do céu, Pai. Pela esperança de te ter conosco a eternidade, Senhor. Por isso nós estamos aqui na tua presença, Senhor, agradecidos pela salvação, pelo perdão dos pecados, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Desejamos a tua presença, Senhor. Desejamos o teu toque nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos tocar em nome de Jesus. Trocar, Senhor, o nosso pranto por alegria, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Te entregamos nessa manhã o nosso coração. Leva cativo o nosso pensamento em nome de Jesus. Que seja somente a tua presença nesse lugar, Pai. Que todo o nosso pensamento se cesse. Que toda angústia, Senhor, toda ansiedade possa ser substituída pela tua doce e graciosa presença, Senhor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te vejo no santuário. Ouço a voz dos teus anjos. Eles cantam que tu és santo, Senhor dos exércitos. Tua glória enche a terra. Ai de mim, sou pecador.
santo, Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Nós te adoramos, Senhor. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, fechasse os seus olhos e declarasse mais uma vez: Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está. Enche os seus pulmões e declare: Santo, santo. Santo, 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 Deus poderoso. Muitas vezes a presença do Senhor está entre nós e nós não nos dobramos para sermos tocados por Ele. Seja tocado pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós te invocamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Paizinho querido. Que o Senhor habite entre nós, Senhor. Habite em meio aos nossos louvores, Senhor. Que o nosso louvor possa alcançar o teu coração nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Encha-nos, Pai. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Nós te adoramos, Senhor. Te entregamos nessa manhã o nosso coração, Pai. E que o Senhor possa estar aqui entre nós, Pai, em nome de Jesus. Queremos te tocar, Senhor. Queremos sentir a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós vamos contribuir nesse momento através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e que esse seja o ato de voluntariedade do nosso coração, cheio de generosidade, porque é isso que alegra o Senhor. Reconhecermos a sua bênção e nesse reconhecimento ofertarmos, darmos os nossos dízimos, não com um sentimento de obrigação, por necessidade, porque a alegria deve ser parte integrante da nossa contribuição. A alegria deve ser parte integrante do nosso culto. E como a contribuição é parte do culto, deve também estar tomada desse sentimento generoso. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos cada oferta, cada dízimo que será entregue nesta manhã diante do Senhor. Que os atos de ofertório não sejam apenas, ó Pai, do dinheiro que temos devolvido ao Senhor, mas seja, sobretudo, do nosso coração, que precisa ser depositado todos os dias diante do trono da tua graça, ante o teu altar, consagrando, Senhor, novamente a nossa vida para te servir. Por isso nós pedimos: abençoa-nos e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor com esse próximo cântico, nós também estaremos ofertando ao nosso Deus.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Levante a sua voz e declare. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia, graças a Deus. Que as nossas palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Nós queremos conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Pediria que ficasse de pé, não se assentasse, mas permanecesse em pé. Você que está pela primeira ou segunda vez entre nós. Alguém? Permaneça de pé, por favor. Aqui à minha esquerda, uma jovem. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda. Que o Senhor te dê graça e força, receba a lembrança de nossa igreja e nós esperamos vê-la aqui outras vezes, tá? Pode se assentar. Mais alguém?
Vamos orar pelas crianças nessa hora e despedi-las para o culto infantil? As crianças podem vir. Todas as crianças podem vir aqui para frente, vamos orar. E elas vão sair para o culto. Nós nos lembraremos agora de orar também pelo João Pedro. O João Pedro, filho dos nossos irmãos Paulo Barão e Janaína. João Pedro teve uma queda, nessa queda ele quebrou o cotovelo e teve de se submeter a uma cirurgia ontem, às pressas por causa disso, mas passa bem, graças a Deus. Mas vamos nos lembrar de orar por ele e pedir que o Senhor continue o abençoando na recuperação. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das nossas crianças, porque como igreja somos responsáveis por elas e por isso incluímos, ó Deus, as crianças no nosso culto, por isso as batizamos, por isso servimos a elas a ceia, porque elas fazem parte do corpo. E nós somos responsáveis por elas. Abençoa agora, Senhor, o ensino que elas receberão. Que seja um ensino fundamentado na palavra, saudável, e que fique impresso em seus corações ao longo de todos os dias de suas vidas. Pai, nós te pedimos isso e oramos também por aqueles que são responsáveis por lhes ensinar nesta manhã, que o Senhor lhes dê sabedoria, graça e autoridade para essa tarefa. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. As crianças podem ir para o culto. Paz, queridos, bom dia, que Deus te abençoe nesta manhã, amém? Tem momentos que eu entro na casa do Senhor e eu preferia ficar aqui embaixo, ajoelhado, adorando, orando, e preferia não subir. Porque eu falo, Deus é tão bom estar na tua presença, desfrutando da sua presença, adorando ao Senhor, orando, buscando, ajoelhado, porque Deus habita em meio aos louvores. E quando nós o louvamos com um coração sincero, Ele se faz presente em nosso meio. É por isso que o louvor ele é tão importante num culto cristão. Nós não somos cantores, queridos. Nós somos adoradores. Nós somos poetas do Deus vivo. Falamos palavras de amor a Ele. Mas não de um amor platônico. Falamos palavras que saem do nosso coração. Que não expressam apenas sentimentos, mas expressam ações para com o nosso Deus. Amém, queridos? E eu espero de todo o meu coração que todos os dias que você entrar por essas portas, você possa entrar com expectativa no seu coração. Eu estou entrando na presença de Deus. Por causa do templo? Não. Por causa do meu irmão que está presente comigo. Porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali
estarei. É promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, eu falo isso com o meu coração muito sincero. Eu não me acostumo em vir à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor ainda para mim não é algo rotineiro, não é um hábito. Eu consigo sempre gerar expectativa no meu coração, porque eu sei que algo de sobrenatural vai acontecer. E quando eu venho para sentar no banco e não pregar, é melhor ainda, porque eu posso ficar livre e dizer: Deus, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor tem para falar. Trabalha o meu coração. Ontem à noite eu disse para Dara: filha, vem aqui no quarto, papai quer conversar com você. E ela disse: não, papai, eu não quero ser corrigida. Eu disse: filha, o papai ainda não vai te corrigir. Mas se você não vier, papai vai te corrigir. Ela rapidamente veio. E sabe, queridos, eu entendo que é por isso que Deus nos ama tanto e quer nos trazer para a casa do Pai. Para que nós possamos sentar, ouvir Deus falar. E não é o pastor que fala, mas é Deus que fala. O profeta apenas tem a sua boca usada por Deus. E esse é o meu desejo, o desejo do pastor Jean, de que Deus use os nossos lábios para trazer uma palavra de Deus viva e poderosa ao seu coração. Amém, queridos? Porque Ele é vivo. Domingo pela manhã, eu acordo animado todos os dias, antes do sol nascer, porque nas primeiras luzes do dia, o meu Deus já estava vivo, para dizer que os milagres existem, são verdadeiros, são possíveis e podem ocorrer a cada manhã. Jesus ressuscitou numa manhã para dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na minha e na sua vida. Amém, queridos? Mas às vezes a gente vê os membros tão displicentes no louvor, na adoração, pensando na conta para pagar, pensando no irmãozinho, na irmãzinha, pensando no filho, no marido. Sabe, querido, esse momento é um momento muito importante. É um momento teu e Deus. Não diz respeito a mais ninguém. É um momento que só diz respeito a você e ao teu Deus. E Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diante de uma multidão, uma única mulher foi abençoada. Aquela que tocou em Jesus. Uma mulher impura, né, Vânia? Que não podia tocar em um homem. Porque ela estava com uma hemorragia. Mas ela teve fé e coragem, que poderia tocar em Jesus. Às vezes, numa multidão, num culto, uma única pessoa tem fé. E ela volta para casa abençoada, curada, restaurada. Enquanto 99 volta dizendo: nossa, o culto foi horrível, né? Nossa, a Vivi hoje desafinou, o baterista hoje tocou errado, o tecladista, isso e aquilo. Quem é daquele tempo do LP, daquele discão desse tamanho, lembra? Vocês lembram daquela época? Que você tinha que se esforçar muito para você ouvir a música, porque você ouvia mais o chiado do que a música, gente. Lembra ou não? Lembra, né, João? Tem irmãozinhos, queridos, que vêm à igreja e ficam ouvindo o chiado do LP, né? Mas não conseguem ouvir a melodia por trás dele. Ele ouve o chiado tocando.
E o nosso grande desafio é ouvir Deus tocar. Esse é um dos grandes lemas da Reforma Protestante, que anima o meu coração. Corandel, diante de Deus. Eu estou diante de Deus. E quando eu estou junto com os meus irmãos, eu estou firme na fé. Charles Spurgeon disse: é impossível um corpo morrer afogado enquanto a cabeça está fora da água. Se eu estou unido com o meu irmão, eu faço parte do corpo de Cristo. E se Cristo é a cabeça, estamos vivos, cheios de esperança, cheios de vitalidade. Nos reunimos para celebrarmos a vida. Amém, queridos? Eu quero dizer isso novamente para você. Não sei qual é a tua circunstância, mas você se reuniu com o teu irmão na fé neste domingo de manhã para celebrar a vida que está em Deus. Deus está aqui neste lugar. E você não precisa vê-lo, você não precisa senti-lo, mas você precisa celebrá-lo. E esta é a palavra desta manhã: fé e celebração. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 23. Continuando ainda no tema do nosso mês, fé e finanças. Eu queria falar nesta manhã com os irmãos sobre fé e celebração. Aparentemente, talvez não tenha nada a ver com o tema finanças, mas eu quero falar sobre 3 grandes festas, as quais todo homem israelita deveria peregrinar para o templo de Israel, a fim de celebrar ao Senhor. Essas festas estão descritas aqui, então, no livro de Êxodo 23, capítulo 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Pai, obrigado por tua palavra, Jesus. Fala sim, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Celebrai ao Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai ao Deus de Jacó. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos
e cantai louvores ao Senhor. Queridos, eu e você somos desafiados a celebrarmos ao Senhor. Estamos acostumados demais a fazermos cultos ao Senhor, muitas vezes apenas de contrição, de confissão, cultos tristes, que muitas vezes falam do nosso momento de confissão de pecados, cultos introspectivos, e que de fato fazem parte de um culto reformado, de um culto cristão. Mas nós precisamos também ressaltar a festividade, a alegria do culto cristão. Amém, queridos? É o misto da ceia do Senhor entre o entristecer-se por causa das nossas transgressões e o nos alegrarmos em Deus pelo sacrifício salvífico do Pai que nos deu vida eterna, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O povo judeu celebrava pelo menos 13 festas ao ano, mas todo judeu era obrigado por Deus, todo judeu homem, a comparecer ao templo de Israel para celebrar, para festejar, para se alegrar em Deus, juntamente com a sua família, ao Senhor, 3 vezes ao ano. E havia um único quesito. Qual era o quesito? Ninguém poderia se apresentar de mãos vazias. Você já recebeu presente por receber? Coisa horrorosa, não, queridos? Já, né? Quando você abre aquele presente, você vê que não tem a sua cara, não tem o seu cheiro, não tem a sua aparência. Você vê que a pessoa passou no shopping, comprou a primeira coisa que achou, pelo simples fato de ir à sua casa e não tinha coragem de chegar lá com mãos vazias. Mas você sabe aquela pessoa que dá um presente com muito carinho. Gente, até hoje, eu já falei isso várias vezes, eu não canso de dizer. Um dos presentes que mais me impressionou que eu recebi nesta igreja foi uma irmãzinha da igreja que fez com muito carinho no meu aniversário. Ela fez um bolo de fubá, queridos. Embrulhou num papel de presente. E no final da tarde da esperança disse: pastor, eu fiz com todo carinho para o Senhor. Irmãos, eu comi aquele bolo sozinho. Não dei para ninguém, só para Damares. Mas tem presentes que alegram o nosso coração. Muito mais do que uma camisa cara, ou do que um terno chique, ou um sapato. Um bolo de fubá, feito especialmente para mim. Que talvez não tivesse custado não tão caro assim. Mas algo que foi feito, algo que foi preparado. E era isso que Deus estava querendo dizer para o povo. Ninguém comparecerá diante de mim com as mãos vazias. Por quê? Porque eu tenho dado muito a vocês. Eu tenho dado muito a vocês. Vocês saíram de uma terra de fome e foram para uma terra onde havia pão, a terra do Egito. Lá se tornaram escravos. Após 430 anos, vocês celebraram então a primeira festa, o Pessá, a Páscoa. Em continuidade à Páscoa, a festa dos pães asmos, dos 7 dias de pães sem fermento. Lembrando do sofrimento, da amargura que passaram no Egito.
de escravos que eram, saíram enriquecidos do Egito, porque cada mulher pedia à sua vizinha, e elas lhe davam joias de ouro e de prata, porque com a morte dos primogênitos de todo o Egito, a nação egípcia começou a olhar agora para o povo de Israel como uma praga no meio do seu povo. Deus endureceu o coração de Faraó para enaltecer o seu poder e a sua glória. Ao endurecer o coração de Faraó, Deus envia 10 pragas. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Quem enriqueceu o Egito? Quem enriqueceu o Egito? Deus. José foi usado por Deus para enriquecer o Egito. Não foi isso? A Bíblia nos diz que José foi o grande administrador que passou a economizar no tempo de vacas gordas 20% de toda a produção nacional. Quando vieram o tempo de vacas magras, ele passou a vender toda a economia. Chegou um tempo que não havia mais comida em nenhum outro lugar. Então ele começou a vender. Olha para mim. Acabou então a moeda. Ninguém mais tinha dinheiro. Então eles começaram a trocar gado por farinha, por trigo. Chegou o momento que acabaram-se os animais, jumentos, camelas. Não havia mais animais em toda a terra. Então eles estavam trocando terra por comida. Então eles fizeram a seguinte proposta: nós vamos trabalhar para vocês egípcios, a troco de comida. Essa mesma nação se enalteceu, se ensoberbeceu e fizeram do povo de Israel escravos. Se esqueceram de quem havia sido José, e Deus os livrara com mão forte, destruindo por meio de 10 pragas uma nação forte e poderosa, para dizer que o Yahvé, o Todo-Poderoso, era Deus em Israel. Amém, queridos? Primeira festa que você precisa celebrar: a nova vida em Cristo Jesus. Festa da Páscoa. É a festa que eu e você precisamos celebrar. Todo crente precisa celebrar a festa da Páscoa. Todo crente precisava celebrar e não poderia se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Apresentar um carneiro, um cordeiro macho de 1 ano, sem defeitos, sem mancha, custava caro. Mas não era nenhum sacrifício para alguém que agora estava livre e saíra do Egito com liberdade, com comida, com ouro e com prata. Eles celebravam com alegria, porque estavam peregrinando em direção a uma terra prometida. Amém, queridos? Ofertar a Deus não é algo de tristeza. Sacrificar um cordeiro, um carneiro de 1 ano, não era motivo de tristeza, mas era motivo de alegria. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou daquele que era mais forte do que nós. Vamos celebrar. Vamos comer churrasco de carneiro. R$40 o quilo de picanha. Mas se for para comer em família, vale a pena, não vale? Sim ou não?
Se for para assar, para comer você, a sua família, os seus vizinhos que você tanto ama, vale muito a pena, não vale? Era esse o desafio que Deus estava querendo. Vamos fazer um churrasco de carneiro. Vamos fazer festa. E vamos pegar o sangue desse carneiro e passar na porta, para dizer que o Senhor nos livrou do anjo da morte. Acenda a churrasqueira, João. É tempo de festejar. Vai ter carneiro em casa. Nós vamos celebrar a aliança de Deus conosco. Não somos mais escravos do Egito. Não estamos mais presos ao pecado, à velha vida, ao pecado que antigamente nos assediava. O Egito nos fala sobre o velho homem, a natureza pecaminosa. O Egito nos fala sobre os pecados que rondavam toda a nossa vida. Sobre o velho eu, que aprisionava o nosso eu, a nossa vida. Que nos fazia escravos e reféns. Celebre a sua nova vida em Cristo Jesus. Celebre a nova vida em Cristo Jesus. Assim que começava a Páscoa, começava também as primeiras colheitas sobre as espigas de trigo. Após 7 semanas, chegava então a festa de Pentecostes. 50 dias após a primeira festa, a festa da Páscoa, era celebrada a festa dos primeiros frutos, a festa de Pentecostes. Ninguém poderia se apresentar diante de Deus de mãos vazias. De quem que é o primeiro pedaço do bolo? O maior bife. É do Marcão, né? Já falou. Queridos, nós somos muito egoístas. E às vezes, se a gente não chegar cedo em casa para o almoço, a gente fica sem a mistura. Em família grande era assim, né? Quem tinha muitos irmãos. Mas sabe, queridos, nós precisamos aprender algo. Os primeiros frutos, eles deveriam ser consagrados ao Senhor com alegria. As primícias, a festa das primícias, ou Pentecostes, ou os primeiros frutos, era algo de profunda alegria. O povo celebrava os primeiros frutos com grande festividade no Senhor, porque de uma forma esperançosa, eles já estavam aguardando uma grande colheita. E é por isso que com alegria eles pegavam o primeiro fruto, não para si. Eles não comiam os primeiros frutos. Eles devolviam ao Senhor. Por quê? Porque eles acreditavam que o próprio Deus havia dado a eles. Então o primeiro bife é de Deus. O maior pedaço do bolo é de Deus. Os primeiros frutos é dele. A primeira conta que eu pago com o meu salário é o meu dízimo, são as minhas ofertas, são os meus compromissos com o Senhor. Porque tudo veio dele e é para ele. E ele, o povo, então, com alegria, devolvia ao Senhor os primeiros frutos. Celebravam os primeiros frutos. É por isso que no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
ouviu-se o som como de um vento impetuoso, e o Espírito do Senhor encheu toda a casa. E todos foram cheios desse Espírito, e passaram a orar em novas línguas. Foram cheios dessa presença. A festa de Pentecostes, no Novo Testamento, marca um novo tempo na minha e na sua vida. São os primeiros frutos do Espírito Santo de Deus. É só o começo do que Deus tem guardado para mim e para você. Olhe para mim. Por que eu tenho medo de Deus? Por que eu e você temos medo de Deus? Por que a gente tem medo da fidelidade de Deus, queridos? Por que todo israelita, todos eles no primeiro dia que começaram a peregrinar no deserto, pegaram maná em dobro, e no dia seguinte apodreceu, cheirou mal e deu bicho? Por que eles não conseguiram acreditar que Deus proveria dia após dia a provisão suficiente? Por que eu sou incrédulo e não consigo acreditar que Deus há de prover as minhas necessidades no dia de hoje e no dia de amanhã? Uma das razões, e a principal delas, é que eu ainda não aprendi a oração matinal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Francamente, seja sincero e verdadeiro no seu coração. Desses mais de 300 dias que já se passaram neste ano, quantos dias você dobrou o seu joelho antes de sair para o seu trabalho e disse: Deus, dá-me o pão desse dia? Eu não estou perguntando se você ora pedindo, eu estou te perguntando quantos dias você orou. Porque isso é fato, falar que você ora, a gente fala que ora. Mas nós não acreditamos na provisão de Deus, queridos. Nós acreditamos na nossa contabilidade. Nós acreditamos na contabilidade dos discípulos. Senhor, ainda que nós tivéssemos o dinheiro suficiente para comprar pães, para alimentar essa multidão de 5.000 homens, nós encontraríamos, porventura, alguma padaria aberta que nos venderia tantos pães? Dá-lhes vós de comer. Se vira, o problema é de vocês. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Irmãos, eu sou desafiado por Deus a acreditar que eu sou mais egoísta do que a minha própria filha, que não quer dividir o lanchinho com ninguém. Você acha que não? Dá um chocolate para o seu filho, pequenininho, e pede para ele dividir com os amiguinhos. Sabe, queridos, essa foi a pergunta que Jesus fez. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Não, ele não vai achar. Mas eu quero propor no meu coração que ele vai encontrar fé no meu coração, em nome de Jesus. No meu e no seu coração, ele vai encontrar fé. No meu e no seu coração, ele vai encontrar fé. Porque ele é o Deus de toda provisão.
E a minha fé em Deus atrai recursos. A minha fé em Deus atrai provisão. A minha fé em Deus, expressa em atitudes, atrai para mim tudo o que eu preciso. Eu lembro-me de quando criança, todos os cultos, meu pai colocava a moedinha ou dinheiro na minha mão e dizia, vai lá no gasofilácio entregar. E eu perguntava para ele, posso ficar para mim? E ele falava, pode. Mas não é para você ficar. Um dia eu fiquei. Queridos, eu fiquei tão mal. Porque ele me dava a liberdade de devolver ao Senhor ou não devolver. Todos os cultos, ele dava o dinheiro para mim e dizia, entrega lá no gasofilácio. E eu perguntava, posso ficar para mim? E ele dizia, pode. Todos os dias, Deus Pai te dá o que você precisa. E Deus te pergunta, posso ficar para mim? O que você diz? O que Deus diz? Pode. Entenderam a ilustração, queridos? A pergunta é, vale a pena a gente reter para nós aquilo que é de Deus? Eu preciso devolver a Ele o que é dele, porque o que eu tenho não é suficiente para suprir as minhas necessidades. Eu não sou sortudo, eu sou abençoado. Você não é uma pessoa sortuda, você é uma pessoa abençoada. Você não é Midas, onde toca vira ouro, mas você tem o poder de abençoar onde você coloca a planta dos teus pés. Devolva a Ele com fé aquilo que lhe pertence. E Deus lhe abençoará poderosamente. 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 Terceira grande festa que todo israelita deveria comparecer em Israel. E essa era tida também como a festa, a grande festa. A festa da colheita, das cabanas, dos tabernáculos. Uma festa que durava 7 dias. Aquele churrascão mesmo. Sabe por quê, queridos? O povo havia colhido com abundância. Os celeiros estavam cheios. Os lagares estavam transbordando de vinho. A colheita foi suficiente. E mais do que suficiente. Aqueles que sacrificialmente entregaram ao Senhor os primeiros frutos, agora voltam ao templo de Israel para celebrar um Deus que multiplicou todas as coisas na sua vida. E aí, a festa do Pentecostes, que durava um dia, a festa do tabernáculo, a das tendas, da colheita, mesmo nome, era uma festa que durava 7 dias. Assim como a festa da Páscoa dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Vamos festejar, vamos celebrar, vamos nos alegrar, nós e a nossa casa, nós e o nosso povo,
nós e a nossa família, porque Deus nos abençoou. Está chegando o final da nossa colheita, o final do nosso ano. Você teve lucro, teve um superávit, terminou o ano no azul. Pare de ser mão de vaca. Faça um churrasco na sua casa. Chame seus parentes e amigos. Não faça vaquinha, não. Paga a conta. Amém, queridos? Amém de verdade. Amém, gente? Amém. Se Deus te abençoou com prosperidade, não faz vaquinha, não. Se Deus foi generoso para com você, os irmãos estão rindo, né? Mas se Deus foi generoso para com a sua vida, compartilhe. Granjeie amigos com dinheiro deste mundo que vai ficar aqui. Pastor Jean citou John Rockefeller, o primeiro bilionário mundial. E ele também disse, certa vez, que a pessoa mais pobre que ele conheceu era a pessoa que só tinha dinheiro. A pessoa mais pobre que eu já conheci era a pessoa que só tinha dinheiro. Então, queridos, se você só tem dinheiro, não tem amigos, eu quero desafiar você a fazer amigos com seu dinheiro enquanto é tempo. Celebre no Senhor, porque tudo veio dele, por ele e para ele. Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Celebre a sua vida em Deus. Celebre o almoço de domingo no Senhor. Celebre o Natal no Senhor. Celebre com os seus amigos no Senhor. Porque é Ele quem nos dá, em justa medida, a chuva serôdia, como a chuva temporã a seu tempo. A chuva que faz com que a semente germine e cresça. E a segunda chuva que faz com que o fruto cresça e amadureça no pé. É Deus que dá o crescimento e a frutificação na sua vida. Não tenha medo de devolver a Ele o que lhe pertence, para que Ele possa frutificar mais e mais na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele faça frutificar a tua vida, a tua casa, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Nós não queremos, como disse Davi, oferecer ao Senhor sacrifícios que não nos custem nada. Mas também nós perguntamos, como o próprio Davi, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Celebramos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós necessitamos, Pai. Obrigado, ó Deus da provisão. Deus de toda a provisão. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Obrigado porque se o Pentecostes marcou os primeiros frutos, a vinda do Teu Espírito Santo na festa dos primeiros frutos, eu sei, ó Deus, que o dia da grande colheita, como o Senhor mesmo disse aos seus discípulos, os campos já estão brancos para a ceifa. Será nas regiões celestiais. Quando o Senhor colocar a mesa, e nós estaremos ceando com o Senhor e o Senhor conosco.
aí sim nós celebraremos nosso grande banquete. A grande festa da colheita será celebrada na tua presença, com Deus presente em carne, em osso, com o Filho de Deus presente conosco, como seus discípulos o viram subir aos céus, numa nuvem. Pai, eu quero pedir perdão porque o meu coração, ele é incrédulo, descrente. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Perdão porque eu não creio no Deus da provisão, como Abraão acreditou nas terras de Moriá, que o Senhor proveria para si um cordeiro. Perdão, Jesus. Eu sou tão carnal. Perdão, Pai. Perdão porque eu tenho andado aflito por tantas coisas. Corro atrás de tantas necessidades, Senhor. Perdão. Perdão, Senhor. Porque sendo filho de Deus eu me porto como um gentio, porque os gentios, os não cristãos que correm atrás de todas as outras coisas. Mas os filhos de Deus buscam apenas o reino de Deus, porque as demais coisas lhes são acrescentadas. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Espírito da vida, tem misericórdia de nós. Tira dessa igreja, do meu coração, todo espírito de mamon, todo amor ao dinheiro, tudo aquilo que não procede de nós mesmos. A Ti eu oro, Senhor. A Ti eu clamo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Jean. Antes de nós encerrarmos, apenas lembrar aos irmãos alguns avisos que estão aí em nosso boletim. Nós estamos com uma campanha, que é a campanha do óleo usado. Está aí no boletim explicando como proceder. Quando você descer pela rampa, você verá um latão do seu lado direito ao descer, que está ali destinado a receber óleo usado. Óleo que você usou na sua cozinha, deve ser colocado dentro de uma garrafa PET e depositado ali, não é? E como você vê aí no aviso, a Óleo Química Brasil vai comprar e a renda será revertida para o Ministério Diaconal da igreja. Então você pode contribuir trazendo o óleo em garrafa PET e depositando ali. Todas as terças-feiras nós temos tido, às 20 horas, a Escola de Líderes, que é uma escola que prepara pessoas, que está desafiando pessoas para o Ministério de Igreja em Células, para a liderança do Ministério de Igreja em Células. Todos são convidados para estar. Se você deseja estar conosco às terças-feiras, às 20 horas, venha. E será certamente uma oportunidade de crescimento. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa manhã, por esse tempo na presença dEle.
Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Continue falando ao nosso coração e desafiando-nos, ó Pai, a entregarmos ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso coração. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios para conosco. O que o Senhor pede de nós é o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Senhor, que ao entregarmos o nosso coração, o Senhor tenha tudo que temos, o Senhor tenha tudo que somos. Abençoa-nos, ó Pai, durante essa semana, levando-nos, ó Pai, a viver para o Senhor e para a Tua glória e para a Tua honra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Espírito sejam e permaneçam sobre nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus Cristo.